Fala pessoal, estamos aqui em mais uma entrevista do nosso canal. Antes de eu falar do que se trata, de quem eu vou entrevistar hoje, numa ocasião muito especial, peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre, deixar o like, ativar o sininho para as notificações, comentem no vídeo e etc. Também não nos deixem de seguir nas nossas redes sociais. E também, se você produz música, conhece alguém que produz música, também envie o seu material via Groover também. Tudo está aqui na bio e também colabore com a nossa campanha para manter a Progland viva. Introdutório feito. Vamos para mais uma entrevista na série de entrevistas aqui que a gente está fazendo no nosso canal. Antes de mais nada, antes de eu apresentar o nosso ilustríssimo convidado de hoje, eu preciso apresentar a minha amiga, jornalista, pesquisadora que já participou aqui dos vídeos, Estel Ursulino. Opa, tudo bem? Boa noite. Boa noite. E agora vamos apresentar o nosso ilustre convidado de hoje, Mário Neto. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela sua paciência e pela sua disposição aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço. E a gente, lógico, a gente vai falar, claro, sobre o Bacamarte, sobre o Depois do Fim, mas vamos também fazer uma geralzona muito boa na tua carreira, porque tem algumas coisas também que a gente precisa falar e que eu também quero falar, né? E a gente já começa essa entrevista com um gancho, né? Que é o novo relançamento do disco, né? Pela Rocinante Três Selos, né? Sim, muito legal. Eu soube que ficou disponível ontem, né? As pessoas que fizeram reserva já estão recebendo, já tive alguns retornos de amigos super felizes porque receberam o disco e eu mesmo ainda não recebi, mas eu acho que a música é boa. A música é legal o produto da Rocinante, Três Selos, é fantástico. É um negócio assim, de altíssima qualidade, a qualidade gráfica esmerada, o áudio, eram coisas que não são da sua época, mas na época, década de 70, mais ou menos, né? A gente catava discos nas lojas, tinha sempre um dia certo do mês, quando os discos importados chegavam, e aí ia todo mundo lá para tentar achar alguma coisa legal. E a diferença entre a qualidade do disco importado, que era um disco, um bolachão grosso, que vinha certinho, sem empeno, sonsaço, com o que era produzido no Brasil, era um negócio absurdo, era impressionante, né? Às vezes a gente comprava um disco novinho e botava no toca-disco, um disco nacional, e o braço do toca-disco pulava que nem cavalo em competição. Às vezes não dava nem para a agulha manter o contato com a superfície do vinil. E a Rocinante está produzindo esse disco, assim como os outros, seu catálogo, com uma qualidade absolutamente máxima e que me faz lembrar justamente aqueles discos que na década de 70 procurávamos nas lojas, como o Billboard, Modern Sound, que ficavam aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana. Mas é isso, estou muito feliz com o relançamento e espero que as pessoas também fiquem. Quem não conhecia o Bacamarte, que conheça o vinil, né, que foi nosso primeiro disco foi em vinil, lá em 1983. E é isso, estou feliz. Agora é melhor vocês seguirem, senão eu vou ficar falando até meia-noite, até a luz faltar novamente. Assim é maravilhoso, não vai faltar não. Mas está maravilhosa essa reedição deles, né? Disco amarelo, É. Uhum. Inclusive, nos encartes dessa reedição, tem ali a figura do Castro Alves, do poeta Castro Alves. Eu queria saber se isso é uma novidade dessa reedição ou se na época já tinha essa referência ao poeta. Tem uma frase que está junto à imagem dele, né? Tu deixarás na liça o ferro e o guante e há de colher a geração futura. Eu achei maravilhoso isso. Olha,
no iníciozinho do Bacamarte, éramos eu e o Sérgio Vilarim, colegas de colégio São José, aqui no Rio de Janeiro. E o primeiro trabalho que nós fizemos, que não chegou a ser lançado em disco, mas o primeiro trabalho que nós fizemos foi justamente musicar o maravilhoso poema do Castro Alves, O Navio Negreiro. E então foi um trabalho grande, mas muito, muito legal. E nós apresentamos essa obra, O Navio Negreiro, justamente num show que foi feito no teatro do Colégio São José, no caso do São José lá da Usina, que é no Rio de Janeiro, um teatro muito bonito, e que, para nossa felicidade, estava totalmente lotado no dia do show. Foi uma noite assim inesquecível, mas que não foi registrada. A época era muito difícil fazer registros com qualidade de áudio, né, de eventos ao vivo, né? Então, esse encarte é justamente um folheto no programa que todas as pessoas que foram àquele concerto receberam. E é uma lembrança que nós temos assim, com muito carinho até hoje. E quando a Rocinante perguntou se eu tinha algum tipo de material inédito, alguma coisa que pudesse ser eventualmente incluída nesse relançamento, eu mandei tudo que eu tinha. Então tem um monte de coisas lá e eles escolheram, acho que com muita felicidade, esse folheto desse concerto, né, em que nós apresentamos o Navio Negreiro na segunda parte. Na primeira parte, algumas músicas, inclusive a música UFO, que veio a ser a primeira música do lado A do disco Depois do Fim, mas isso já gravado alguns anos depois. Uhum. Maravilhosa. E esse poema... Desculpa, Kelvin. Pode falar. Não, pode falar. Não, é porque essa frase que está incluída me lembra bastante essa mensagem que tem na música Depois do Fim mesmo, essa busca por deixar um legado para gerações futuras. Eu queria saber se, enfim, como isso se relaciona com o conceito do disco. Olha, o seu comentário, sua pergunta é muito interessante, é muito inteligente, porque o poema do Castro Alves é um grito, é uma denúncia muito forte do absurdo que acontecia naquela época, né? E, graças a Deus, não existe mais. Ele foi uma das vozes que se levantou. E eu gosto muito do Castro Alves. A música Depois do Fim, ela também, de certa forma, é um grito de alerta, no sentido de que os homens pensassem bem no que estávamos fazendo, né? É um disco, o disco Depois do Fim é um disco conceitual, e a música Depois do Fim é como se fosse uma mensagem para gerações futuras, um alerta para as gerações da época lá do lançamento do disco e para gerações futuras, para que não tornassem a raça humana, não tornasse a repetir os erros que poderiam nos levar a uma terceira guerra mundial, praticamente a aniquilação da raça humana sobre a Terra, né? Então, por isso que em determinado momento a música começa falando dos Cavaleiros do Apocalipse, né? Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, já terminada a sua terrível missão, né? E no final a voz, a Jane retorna cantando Se Lembra das Crianças que um dia vão nascer, né? Arranja uma pedra nela, temos que escrever, ou seja, era uma tentativa de fazer com que os que viriam, os que sobreviveriam, os que sobrevivessem, não cometessem os mesmos erros. Então, é um alerta também. O ser humano é maravilhoso, ele é capaz de coisas muito bonitas e de coisas horríveis, né? E cabe a cada um de nós estarmos sempre vigilantes, porque todos nós carregamos uma parte boa e uma parte ruim. Essa é a eterna batalha que existe
na sociedade, em todos os tempos, entre todos os povos, mas fundamentalmente é uma batalha que existe dentro de cada indivíduo. E cabe a cada um de nós não desistir de lutar pelo que é certo, pelo que é correto, né? É isso. Então, esse é o clima do disco Depois do Fim, que tem também na música O Último Entardecer a imagem do que seria, do que aconteceria no dia 31 de dezembro de 1999, porque muitas pessoas acreditavam que o mundo ia acabar ao final do ano de 1999, na virada, né, do milênio. Então, essa música trata desse tema também. Então, está assim, em harmonia com o Depois do Fim, e a música Depois do Fim acabou sendo o título do disco, porque é a conclusão dessa angústia, né, dessa preocupação que todos tinham à época, e eu acho que hoje em dia talvez estejamos novamente com esse tipo de preocupação pairando no ar. Mais atual impossível, né? Agora que vocês começaram a falar do álbum em si, né? Eu gostaria de voltar um pouco lá mais no tempo, né? Claro, para o início do Bacamarte como um todo, né? Da fundação do grupo entre 74, 75 por ali. E eu queria já amalgar numa pergunta que toda vez quando eu entrevisto aqui os artistas a gente tem que fazer, né? Como é que a música chegou para você? No seu caso, tem uma questão muito forte, porque você não era só um cara que estava tocando guitarra ou que queria tocar violão. Você estudou música clássica ali no violão, na guitarra. É um treinamento muito mais apurado, muito mais esmerilhado no instrumento. Então eu queria entender como é que a música, como essa vontade da música clássica, ela chegou até você e já no embrião para formar o Bacamarte, se o Bacamarte foi a sua primeira banda e etc. Nesse iniciozinho mesmo da sua trajetória como músico, descobrindo a música, para a formação do grupo ali com o Vila Marim, e aí a gente já emenda também nas outras perguntas. Beleza. A música chegou à minha vida em visitas que eu, criança, garoto pequeno mesmo, fazia aos meus avós. E na casa dos meus avós tinha algo que vocês talvez nunca tenham visto na vida, que era um móvel do tamanho de uma arca, assim, de madeira enorme, que era um toca-disco. Aquilo era um toca-disco, então de um lado era um rádio e do outro lado era um toca-disco, e dentro desse móvel tinha os alto-falantes e tal. E a minha avó tinha vários discos de Chopin, peças de Chopin, e eram, inclusive, algumas versões para orquestra que não correspondiam às versões originais, que eram todas para piano, mas havia arranjos também para orquestra de várias peças famosas de Chopin, e eu, o garoto, eu ficava lá sentado, e eu botava os discos com todo cuidado e ficava ouvindo. E aquele tipo de música sempre me agradou. Depois eu tive acesso também na casa dos meus avós, a uns discos que eram oferecidos a assinantes de uma revista chamada Seleções. Era uma revista que, à época, tinha muita circulação. Eu estou me referindo à década de 60, ali na metade dos anos 60. Assim, eu tive contato com música. Mas, ao mesmo tempo que eu curtia essas músicas clássicas, Chopin e Bach, basicamente, eu também ficava assim fascinado, todo entusiasmado, quando via na televisão algumas apresentações, e aí eu via aqueles instrumentos, aqueles botões, que eram as guitarras, eu não sabia exatamente qual era a diferença entre guitarra e baixo, mas, enfim, eu achava aquilo legal, e via algumas coisas também, algumas reportagens sobre os Beatles. Eu falei, puxa, que bacana esse troço. De modo que eu acabei começando a estudar violão, inicialmente uma professora que não correspondeu às minhas expectativas do que seria, mas resumindo muita história, eu ganhei de aniversário um violão, o violão foi condenado por essa senhora, essa professora, e falou que eu tinha que trocar, que o violão estava com defeito e tal. E naquela ocasião ela me ensinava apenas a
a me acompanhar no violão enquanto eu deveria cantar as músicas que estavam lá no programa dela, no programa didático dela. Aí eu fui à loja, acompanhado da minha mãe, para reclamar, porque a minha professora disse que o violão estava com defeito. E naquela ocasião havia uma pessoa dentro da loja que falou assim: deixa eu dar uma olhada nesse violão. E aí eu olhei para ele e falei assim: pô, o que ele entende disso? Eu pensei, não falei, claro. Cara, ele pegou o violão, começou a tocar. Eu falei: meu Deus do céu, é isso que eu quero tocar, é desse jeito que eu quero tocar. Então, naquele dia, eu conheci quem foi o meu grande professor de violão, e único professor de violão. O nome dele é Silas Antônio do Espírito Santo, e eu passei a ter aulas com ele, e foi um negócio dificílimo, porque ele teve que, se a gente pensar numa escala, assim, que você tem um zero no meio, um lado na direção positiva e o outro na direção negativa, que é aquele negócio que a gente aprende em física ou em matemática, né? Ele teve que me jogar de novo no zero, para que somente a partir do zero eu pudesse, aí sim, prosseguir nos estudos. Foi muito legal, estudei com ele vários anos, e ao fim e ao cabo ele saiu do Brasil, resolveu sair do Brasil, e foi para os Estados Unidos, foi professor da Universidade de Nova York, dando aula de música brasileira, basicamente Villa-Lobos. Ele me apresentou o trabalho do Villa-Lobos, e eu, garoto novo, estava tocando já um monte de coisas, os prelúdios, estudos, enfim. Então, eu me apaixonei pelo instrumento, pelo violão, e me dediquei muito a ponto do Silas, quando saiu do Brasil, deixar comigo tudo que ele tinha, as partituras, os discos, e foi isso. E daí para frente eu já tinha aquela semente do que viria a ser o bacamacho, do estilo, e em algum intervalo de recreio lá no São José, conversando com amigos, eu fui apresentado ao Sérgio, e o Sérgio tinha uma trajetória semelhante à minha, só que no piano, né? E aí a gente conversando, vimos que vamos tocar um dia desse qualquer e tal, aí tocamos, mas foi muito engraçado, porque a gente só tocou música clássica, né? E fizemos arranjos para violão e piano, de músicas que eram para orquestra e tal, e a gente estava lá se divertindo, todo final de semana a gente tocava. Até que chegou uma hora que eu falei assim: não, vamos fazer músicas próprias. A gente não precisa ficar fazendo isso, vamos fazer o que vier à cabeça. Então, foi justamente essa formação em música clássica, associado a gostarmos mas fundamentalmente dos Beatles, que é um trabalho de um nível assim, muito grande, né? A qualidade das melodias, das harmonias dos Beatles é algo assim, espetacular. E nós começamos a tocar, e comecei a compor, o Sérgio também, e quando nós percebemos, a gente já estava com um estilo definido que era fruto muito mais do nosso background musical do que propriamente do cenário musical daquela época. E aí foi uma surpresa quando nós ouvíamos lá na época de uma rádio maravilhosa, que era a Eldopop, seguramente vocês já ouviram falar da Eldopop, e na Eldopop nós ouvimos um monte de coisas do mundo todo, e cujos músicos tinham tido essa mesma experiência que nós, essa mesma trajetória, né? Que viemos do clássico e depois caímos no rock, e o produto final é a mistura de tudo isso, né? Então, assim surgiu o Bacamarte. Ficamos ensaiando, eu e o Sérgio, durante um ano e meio, 2 anos, à busca de um baixista e de um baterista. Aí encontramos, né, perguntando para amigos e tal, e foi nessa primeira formação em que éramos eu, o Sérgio Hilarim nos teclados, o Vinícius de Oliveira, cujo apelido era Paçoca, e o Nelson, que era o baterista, Nelson Paiva. Foi essa a formação instrumental que participou do show do Navio Negreiro, né, do Castro Alves, e também se reuniu a nós, se juntou o Hugo Lacerda, que na época daquele show cantou as músicas que tinham letra, né? Assim começou o Bacamarte, basicamente nesse show. Mas antes desse show, nós fizemos assim um circuito, a gente se metia
em tudo quanto era festival de colégio, de universidade, vai ter uma apresentação lá, é só se inscrever. Então, a gente tocou muito, e como a resposta das pessoas, dos públicos que encontramos eram sempre muito legais, a coisa foi andando, até que após a nossa participação num festival lá no Colégio São José, festival de música, né, que os alunos se inscreviam apresentando músicas próprias e tal. Depois de uma apresentação num determinado festival, nós fomos convidados para fazer esse show cujo folheto está encartado nesse disco, Depois do Fim, Rocinante. Vocês fiquem à vontade para me interromper se eu estiver falando demais. Não, cara, tá maravilhoso. A gente gosta de entrevistado assim. Tem que falar Vamos mesmo. lá. E falando sobre esse início aqui do Bacamarte, dá para ver que vocês eram jovens, né? Muito precocemente já tinham mostrado esse talento, essa erudição, né? E, enfim, dando uma pesquisada na banda, na sua história, gostaria de ver com você se é verdade que após a apresentação do Bacamarte no programa Rock in Concert da TV Globo, você era menor de idade na época, se não me engano, foi convidado por produtores do Gênesis para substituir o Steve Hackett. Foi isso? Foi, eu na verdade... Só... Fala. Peraí, eu vou só dar uma interrompida aqui, amiga, desculpa. Eu queria fazer um apêndice para sua pergunta, que é ótima. E aí eu já queria saber, como é que vocês pararam lá no Rock Concert, né? O Ronaldo Cury, né, que eu descobri recente que foi mais de ano, coisa lá ele trabalhou na direção executiva do Video Show e etc. E eu não sabia que trabalhava também na parte dos musicais, né? E eu queria compreender justamente agora como foi esse contato de vocês com o pessoal ali da Rede Globo, que levou vocês ao Rock Concert, e daí veio essa oferta, só para fazer esse apêndice, né? Bom, Para fazer a ponte. Havia um programa imperdível na época, lá, segunda metade da década de 70, era um programa que ia ao ar todos os sábados na TV Globo, época. O nome do programa era Sábado Show. Esse programa era um programa que exibia vídeos de concertos daquelas bandas todas famosas no mundo, né? E todo mundo que gostava de rock via esse programa. Ia ao ar nas tardes dos sábados. Depois esse programa saiu do ar e, algum tempo depois, entrou em seu lugar basicamente com a mesma estrutura, com a mesma filosofia, o Rock Concert. Rock Concert era um programa que tinha como diretor Ronaldo Cury. Ronaldo Cury, ele pegou esse projeto e teve muito sucesso nesse projeto. Como que nós chegamos até o Ronaldo? Como nós fizemos um circuito, tocávamos em tudo que era lugar, colégio, universidade, enfim. E surgiam algumas pessoas que gostavam e que voluntariamente faziam conexões, nos colocávamos em contato com conhecidos, e aí vai aquele negócio, aquela rede foi se ampliando. Tivemos contato com uma pessoa maravilhosa chamada Arlindo Coutinho, que era o diretor da área de música clássica e de jazz da gravadora CBS, a grande gravadora. O Coutinho adorou o nosso trabalho e, enfim, deu muito apoio, era um cara muito bacana, uma pessoa muito boa, mas o Coutinho não trabalhava em áreas de produção, o Coutinho trabalhava na área justamente de divulgação de clássicos e jazz. Inclusive, era ele sempre que recebia todas aqueles medalhões, principalmente do jazz, quando vinham ao Brasil. Enfim, ele era uma pessoa de muitos contatos. E uma vez o
Coutinho viu um ensaio nosso, nos convidamos, vai lá ver o ensaio. E aí ele adorou o ensaio e disse que ia falar com um conhecido dele sobre o trabalho. E falou, e aí perguntou quando seria o próximo ensaio que nós faríamos, e nós falamos, no sábado, dia tal. Então. E a esse ensaio compareceram o Ronaldo Cury, então diretor do Rock Concert, da TV Globo, a sua esposa, Eleonora, e uma irmã da Eleonora, a Yasmina. Eles foram ver o ensaio foi muito longo, e quando terminou o ensaio, eu perguntei ao Ronaldo, você é parente do Jorge Cury, que era um locutor esportivo super famoso, né? E aí o Ronaldo falou assim, não, meu pai não tem nada a ver com isso, meu pai é médico. E aí quando o Ronaldo falou isso, as minhas duas orelhas levantaram, porque eu, quando era muito, muito novo, eu tive um problema de saúde seríssimo e que os médicos não conseguiam resolver. E, na ocasião, o meu avô, de quem sou neto, né, o Mário, meu avô Mário, ele disse que conhecia um médico fantástico, que era um homeopata excepcional. E meu avô me levou ao consultório do doutor Camille Cury. Esse homem era um gênio da medicina e era um santo. Ele me curou. E naquela hora eu fiquei assim emocionado. Falei, caramba, olha como é que são as coisas. O filho do Dr. Cury era o diretor do Rock Concert e estava assistindo o nosso ensaio. Então foi um negócio assim emocionante. E aí o Ronaldo virou para mim e falou, não, mas vamos ver um negócio de música agora. Vocês podem estar no sábado que vem no Teatro da Globo, em São Paulo. Como assim? Para quê? Ele falou, para gravar um especial para o Rock Concert. E aí foi isso que aconteceu. O meu pai falou, não, tudo bem, eu alugo um ônibus, vai todo mundo, iremos todos para São Paulo. E assim surgiu o contato, e nós fomos para São Paulo e gravamos o programa. Né? Posso ter esquecido de algum detalhe, mas o fundamental eu acho que é isso. Sim. Nós ensaiávamos, assim, Isso é nós ensaiávamos exatamente num sobrado em Vila Isabel, ali na 28 de setembro, não sei se vocês conhecem, exatamente em frente à igreja Nossa Senhora de Lourdes. O meu pai tinha uma pequena agência de publicidade e era um imóvel antigo, e aí no terraço tinha uma área descoberta e a gente ensaiava lá nos finais de semana para não atrapalhar os trabalhos. Esse negócio do Steve Hackett é um assunto... Eu não gosto muito de falar nesse assunto, tá? Mas não vou recorrer ao meu direito constitucional de permanecer calado. Não. Na verdade, logo depois dessa exibição do Rock Concert, o Dave Lambert, que era o produtor, um diretor da Charisma Records, que era a gravadora do Gênesis, ele estava no Brasil e aí ele entrou em contato com a TV Globo e pediu que o Ronaldo Cury repetisse o programa, que ele queria ver o programa dentro do estúdio da TV Globo, mas que ele não queria ver o que foi ao ar. Ele queria ver a gravação crua, tudo o que aconteceu no palco. Né? Foi isso. Então, foi justamente depois desse contato que ele perguntou se seria possível ou não eu ir para lá, para a Inglaterra. Eu tinha 17 anos na época. Meu pai estava doente, problema sério de saúde. Eu sou filho único. E eu tinha o sonho de que o Bacamarte existisse, gravasse um disco e tivesse a sua trajetória. Né? Foi isso, basicamente. Eu optei por agradecer muito ao convite, fiquei muito honrado, mas
eu jamais me arrependi, porque para qualquer lugar que eu pudesse ir, ainda mais para o Gênesis, eu jamais teria o espaço do qual eu precisava para que o meu estilo pessoal fosse desenvolvido e para que houvesse hoje alguma coisa conhecida como Bacamarte, entendeu? Porque quando você entra numa estrutura grande, já de muito, muito sucesso, você tem que se adequar àquele modelo e seguir. Eu era um pouquinho ambicioso, eu queria ter o meu trabalho, e que a época já existia, tanto que a gente tinha apresentado nesse programa da Globo. E aí em seguida houve uma série de apresentações, um monte de teatros, uma série de contatos com diversas gravadoras, vários produtores de diversas gravadoras ficaram entusiasmados com o trabalho e iniciaram, cada um na sua empresa lá, processos, vamos gravar o disco Bacamarte, mas sempre acontecia alguma coisa estranha. Gravações marcadas eram desmarcadas. O estúdio que ia ser usado para a gente gravar numa outra gravadora. Não vai poder gravar no dia tal porque o estúdio foi transformado num arquivo de fitas. E por aí vai, um monte de coisas assim. Então, nós fizemos uma sauna emocional muito grande, porque momentos de entusiasmo eram seguidos por momentos de água gelada, né? Água fria, vai, volta, aquele negócio, e a gente vai ficando calejado e tal, mas em determinado momento eu percebi que a última ocorrência foi numa gravadora também muito grande, que à época ficava lá na Barra da Tijuca, e ainda o produtor estava super entusiasmado e tal, e aí numa determinada reunião de diretoria que ia decidir o calendário das gravações dos artistas que iam gravar naquele semestre, um dos diretores da gravadora vetou a gravação do Bacamarte porque os músicos do Bacamarte eram desconhecidos. Então, uma decisão com esse teor, você não tem como apresentar recurso, né? Não tem como. E seríamos desconhecidos até o momento que tivéssemos um disco. Pois então, justamente para eliminar essa barreira que nos foi colocada, e essa foi a última, porque dali eu nunca mais fiz contato com nenhuma gravadora, não levei a fita para ninguém conhecer. Não. Aí, nesse momento, resolvi gravar um disco. E, mais uma vez, com o auxílio generoso do meu pai, a gravação do disco foi possível. E eu coloquei uma agenda de ensaios muito intensa, porque eu não tinha recursos para bancar os custos de um estúdio de gravação, que à época eram muito altos. Naquela época não havia o meio digital, era tudo com fita. E esses equipamentos eram equipamentos absurdamente caros. Na época não tinha músico, nenhum músico tinha o seu estúdio, o seu home studio, o seu estúdio pessoal, isso não era inviável. Então, na época, nós agendamos os horários num estúdio que tinha aqui no Rio de Janeiro, chamado Sonoviso, que é o estúdio no qual um monte de músicos independentes, à época, gravaram. Antônio Adolfo, Boca Livre, o Azimuth, todo mundo gravava na Sonoviso. Era um estúdio que, à época, tinha 8 canais, apenas 8 canais. Então, eu sabia que o Bacamarte tinha que estar super ensaiado para podermos gravar no menor tempo possível e tendo à nossa disposição 8 canais. Então, aí a coisa andou, e quando eu senti que o grupo estava pronto, nós fomos para o estúdio para fazer a gravação e conseguimos fazer todo o trabalho de gravação, de mixagem, em 19 horas. Então, o disco, depois do fim, embora seja um disco gravado em estúdio, ele é um disco ao vivo. E aí tem aquelas histórias fantásticas, coisas... O inesperado, às vezes, faz uma surpresa, né? E houve várias surpresas durante a gravação, mas
mesmo assim, conseguimos essa marca de 19 horas, que para mim foi fundamental. E é isso. E como que se deu a entrada da Jane do Bock para a participação do disco? Aí a Jane, quando ao longo da gravação, nós já estávamos procurando alguém que pudesse cantar as músicas. E tivemos contatos com muitas cantoras, e excelentes cantoras profissionais, cantoras que tinham uma carreira sólida. Mas, infelizmente, nenhuma dessas cantoras possuía uma extensão vocal que pudesse abraçar as partituras que eu tinha escrito para a voz. As músicas Depois do Fim foram compostas para a voz feminina, só que uma voz feminina com uma extensão grande. A cantora tinha que ser capaz de atingir as notas mais agudas a soprano e chegar às notas mais graves de uma contralto. Isso é muito difícil de encontrar, e de pessoas. E além de encontrar uma cantora com esse tipo de extensão vocal, era necessário que o timbre, que o estilo fosse compatível com as músicas, né? Os arranjos do Bacamarte. E aí estávamos tentando um monte de gente. E um belo dia, conversando com a Eleonora Cury. Eleonora é esposa do Ronaldo Cury, do diretor da gravadora, do diretor do Rock Concert, né? Que inclusive chegou a ser convidado para ser produtor de um disco do Bacamarte, num desses incidentes que na hora H alguém melou o projeto. A Eleonora falou: eu conheço uma cantora que eu acho que vai conseguir cantar essas músicas todas. E aí ela entrou em contato com a Jane, e eu e o Marcos Moura, o flautista, visitamos a Jane com uma fitinha cassete, deixei a fita com a Jane, e depois a Jane telefonou, foi muito gentil, ela telefonou: olha, eu acho que dá para eu cantar. Então tá ótimo, porque só falta a voz para o disco terminar, né, para terminar a gravação. E aí nós fomos com a Jane para o estúdio da Sonoviso, o instrumental todo pronto. Os músicos todos estavam curiosos para conhecer a voz da Jane, e aí ficou todo mundo sentado. O estúdio era uma sala que era o aquário, né, onde ficava a mesa de som, os gravadores, aí tinha aquela janela de vidro acústico, e do lado de lá ficavam os músicos, né? Como o instrumental estava todo pronto, apenas a Jane foi para a área de gravação propriamente dita, né? E aí a Jane pediu assim: bota umas fitas aí, bota as músicas para tocar, que eu vou dar uma aquecida na voz. Aí tudo bem, todo mundo lá no aquário, botamos a fita para tocar, e a Jane começou a cantar no microfone. Mas foi uma desafinação, um negócio assim terrível. Eu sabia que ela cantava muito bem, porque eu vi a Jane cantar na casa dela, né? E inclusive essas músicas. Mas o pessoal ficou desesperado. Eu lembro do Marquinhos, do baterista, ele botou as mãos, ele ficou quase que numa posição fetal ali no chão do aquário, botou as mãos assim na cabeça, meu Deus! E eu fiquei quieto, né? Aí, de uma hora para outra, ficou as pessoas assim, aquele mal-estar. Aí eu falei: vamos lá, já dá para gravar? Ela falou: dá, pode botar para gravar. E aí ela cantou todas as músicas direto, sem qualquer interrupção, e é exatamente o que tem no disco. Então foi muito legal. E depois disso, eles ficaram aliviados, né? Completamente aliviados. Eu não sei se eles tiveram que recorrer à terapia depois, não sei, porque foi um choque brutal. Eu me lembro das caras lá. O único que não ficou assustado foi o Marcos, porque ele também tinha visto a Jane assim, no primeiro contato, lá quando vinha da fita, cantar. E foi muito legal. Então encaixou perfeitamente. Eu queria já perguntar nesse sentido, né? Você falou, eu estava vendo a sua, você falando e etc. do processo, não só de contratação da Jane, mas da feitura do disco em si. E você falou que teve muitas surpresas ali, muitos reveses, enquanto vocês gravavam no disco, o disco em Sim, si, né? sim. Não da questão musical, porque a banda estava muito apurada.
Quais foram os que mais te marcaram que você fala, putz, cara, porque eu pergunto isso porque assim, esse álbum eu pelo menos considero dessa forma, que é um milagre assim, vocês fizeram um trabalho hércules na época, porque vocês fizeram um disco de uma maneira muito independente, muita gente falando coisa no estúdio ali para vocês, ou muitos reveses ali, e vocês conseguiram, ainda assim você conseguiu manter o projeto do Depois do Fim adiante e etc. E lançou, esperou o tempo que teve que Sim, esperar, sim, entre sim. aspas, muito forçadamente. Então eu Sim. pergunto isso, né? Esses Esse- reveses que vocês enfrentaram e Bom, etc. vamos lá. Como eu falei, o disco é um disco ao vivo, né? Por exemplo, uma das músicas do disco, a mais longa, é O Último Entardecer, é uma música em que, eu toco guitarra elétrica, né? E toco violão acústico, cordas de nylon. Tem um trecho da música, mais ou menos na metade da música, a 2/3 da música, em que todo mundo para e eu toco violão. Um trecho em violão, antes de entrar a última parte cantada. E estávamos tocando, começamos a tocar O Último Entardecer, lá, no caso, eu, o Sérgio Vilarim tocando piano acústico e um órgão que tinha do lado, no estúdio, o Delto Simas tocando baixo, e o Marquinhos bateria. Dessa rodada, nós deixamos para botar a flauta e a voz depois, porque eram trechos específicos, né? Então não faria sentido eles estarem juntos lá dentro do estúdio. Pois bem, aí estávamos tocando a música, estava tudo muito bem, tudo muito bom, está tudo muito bem. Aí chegou a hora do violão solo. Na hora que eu comecei a... E aí o negócio era assim, hoje em dia parece comédia, mas eu terminava a minha parte de guitarra elétrica antes de pegar o violão, aí eu tinha que me levantar com todo o cuidado da cadeira, estava tudo aberto, os microfones estavam abertos, eu levantava assim, com muito cuidado, botava a guitarra no chão, pegava o violão, sentava de novo, me preparava. Enquanto isso, o Sérgio Vilarim estava fazendo um trecho intermediário, tocando uns arpejos no piano, e ao final dos arpejos eu entraria com esse solo de violão. Nesse momento, o Delto, o baixista, que não estava tocando nada, ele resolveu acender um cigarro. E o barulho do fósforo acendendo, na hora que ele raspou o fósforo ali na caixinha, aí ficou... aquele som vazou pelo microfone do piano, e aí entrou junto com o piano, e vazou no microfone do violão. O violão até o de menos, porque eu ainda não tinha começado a tocar, mas simplesmente estragou o piano, porque ele estava sentado exatamente do lado do Sérgio, do lado do piano. Aí, naquela hora, eu parei a gravação do início. Então, esse foi um das surpresas. Essa foi uma das surpresas. Aí tocamos tudo de novo, sem cigarro, sem fósforo. Aí a gravação valeu. E uma outra ocasião foi na gravação do Pássaro de Luz. Pássaro de Luz, eu fiz um arranjo que tem 2 violões, então fica um violão num canal, na direita, outro violão na esquerda, e a voz e o contrabaixo acústico, que o Delcio tocou no centro, né? Então, a primeira coisa, eu entrei lá na área de gravação, toquei o primeiro violão, aí pedi lá para o técnico, para o Toninho Barbosa, retroceder a fita para eu gravar o segundo violão. E aí nós tivemos um problema, que foi o seguinte, ali do lado do estúdio, tinha a Praça 11. Praça 11, aqui no Rio de Janeiro, era um local onde os circos se instalavam. Tinha um circo lá na época, e um circo que tinha um monte de animais. Esses bichinhos ficavam presos durante a noite, que era a hora em que a gente estava gravando. E, em algum momento, por alguma razão que eu desconheço, também não tentei descobrir qual, um determinado elefante que trabalhava no circo, ele protestou, ele fez muito barulho. Ele fez tanto barulho que eu não sei qual é o nome da voz do elefante. Devo ter aprendido isso na escola, mas esqueci o nome da voz do elefante. Esqueci também os nomes dos afluentes do Rio Amazonas. Mas o elefante gritou, gritou, gritou,
e aí o som do elefante entrou no segundo violão do Pássaro de Luz. Então, Caramba. se fosse um... Eu me lembrei até do Dumbo, mas não dava para aproveitar aquele elefante cantando ali. Aí eu tive que tocar tudo de novo e fomos embora. Essas coisas são coisas que acontecem e foram poucas, mas foram assim divertidas, né? O resto tudo funcionou legal. Bom, a gente sabe ali que no fim dos anos 70 estava tendo, por parte das gravadoras, uma certa pressão para as bandas se enquadrarem. Era um novo estilo que estava surgindo ali, o funk, o soul, então estava tendo essa tendência. E como foi para vocês? Tudo bem que teve esse tempo, esse período que vocês tiveram que aguardar para, de fato, o disco sair em 83, mas como foi lançar um disco de progressivo nesse cenário em que as rádios e as gravadoras exigiam um outro estilo ali, para ser mais radiofônico? É, é, tem uma coisa que só botafoguenses podem entender. Os torcedores do Botafogo estão acostumados a lidar com gols sofridos aos 48 minutos do segundo tempo. Vascaínos também. Sim, Eu que o digo. sim. E o Botafogo sofreu gols desse tipo, inclusive gols feitos pelo Roberto Dinamite. Era um terror aquilo. Eu me lembro, eu no Maracanã, meu amigo, quando o Roberto chegava perto da área, eu falei, ai, meu Deus, que agora? Bom, mas... Tempos onde ameaçávamos os outros times, né? Saudades. Um dia isso voltará a acontecer. Bom, pelo menos o Botafogo, no ano passado, lavou a alma. Né? Eu não acreditei, até hoje eu não acredito bem no que aconteceu, mas vamos em frente. O fato é o seguinte, a fita do disco, a fita master, estava nas minhas mãos, prontinha, pronta para se transformar num disco. Mas aí chegou a uma moda que, de certa forma, fechou o mercado para música instrumental, para música assim mais sofisticada no Brasil, de uma forma geral, não apenas de rock progressivo, não, que foi a moda da discoteque. Né? A discoteque entrou com muita força e com toda a máquina, toda a mídia por trás, filmes, novelas, tudo disco music e tal, o negócio foi. E até havia coisas legais, havia alguns produtos muito bons, alguns artistas muito bons. Só que foi algo que não deixou espaço para nada diferente. Então, naquele momento, eu percebi que a melhor coisa que eu tinha a fazer com a fita master depois do fim era guardá-la dentro de uma caixa de isopor no segundo andar de um armário embutido, longe de canos d'água e de fontes magnéticas que pudessem, de alguma forma, prejudicar as fitas. Né? E assim, a fita do Depois do Fim ficou guardada durante 3 anos e meio, alguma coisa assim, até o dia que um amigo, o Cid me ligou e falou, você conhece a Rádio Fluminense? Eu falei, não conheço não. Porque estão tocando um monte de música independente e tal. Você não quer levar o disco lá? Eu falei, cara, eu já levei disco e fita em tantos lugares, fitas, né, em tantos lugares, eu não tenho mais paciência para isso, não. Mas aí eu ouvi a rádio, eu liguei, ouvi a rádio, falei, caramba, eles estão realmente tocando coisas que não tocam em outro lugar nenhum, em outra rádio. Não havia aquela liberdade de estilos e de músicos, tanto famosos como músicos desconhecidos, como nós, né? Então, levei a fita à Rádio Fluminense, FM, levei a fita master. Né? Não conhecia absolutamente ninguém na Rádio Fluminense e fui atendido pelo Amaury Santos, que era o diretor da área de música nacional, música brasileira na rádio. E ele tinha um programa chamado Espaço Aberto, que era um programa no qual ele apresentava
músicos independentes e a maioria que não tinha ainda um disco. Muitos tinham fitas, né? Mas disco, raramente alguém que lá se apresentava já possuía. E aí o Amaury me recebeu muito bem, um cara muito legal. Ele ouviu a fita inteira na minha frente, sem falar uma única palavra, não esboçou nenhuma reação, nada, 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 nada. Eu achei até que ele não tinha gostado ou não tinha entendido. Mas aí, ao final da audição da fita, ele falou assim, você pode deixar essas fitas, eram duas, né? Uma para cada lado do disco, você pode deixar essas fitas aqui? Eu falei, pô, Mauri, essas fitas são filhos únicos de mães solteiras. É o que eu tenho. Eu falei, por que você está pedindo para eu deixar a fita? Ele falou, não, porque eu quero copiar as músicas em cartuchos. O cartucho era uma cachola assim, de plástico, uma fita dentro, que era usado nos programas da rádio. Né? Então, cada música era gravada em um cartucho. Então, tinha uma estante assim, um monte de cartuchos, e aí a pessoa que estava, locutor que estava de plantão, ele tinha a lista de músicas, e aí ele pegava o cartucho, enfiava no gravador e a música começava a tocar. Aí eu falei, pedi que ele tivesse todo o cuidado com as fitas. Ele falou, não, pode deixar, eu mesmo vou fazer as cópias. E aí no dia seguinte eu fui lá, peguei as fitas de volta, estavam íntegras, perfeitas, e para minha surpresa, no dia seguinte em que eu fui à rádio, né, ou seja, no próprio dia em que eu resgatei as minhas fitas, o Bacamarte começou a tocar nesse programa Espaço Aberto. E dali em diante o público começou a ligar, a telefonar para a rádio, perguntando o que era aquilo, pedindo para tocar, e aí foi uma coisa assim muito rápida. O Bacamarte chegou a ser executado na programação normal da Rádio Fluminense 5, 6 vezes ao dia, né? E isso tudo, já estamos falando do segundo semestre de 1982, e aí a Rádio Fluminense nos convidou para fazer shows, fizemos apresentações no Circo Voador, sempre superlotadas, e eu percebi que aquele momento era um momento adequado, era um momento que eu imaginava que pudesse vir a acontecer. Então, a partir desse momento, eu providenciei a fabricação dos discos, né? É isso. Então, o disco Depois do Fim, ele foi lançado no iniciozinho de 1983, e a gravação foi feita no primeiro semestre, na verdade, uns 15, 20 dias, que os horários eram picotados, era o que havia de janelas, né, no estúdio, foi gravado no primeiro semestre de 1979. Assim, o disco chegou às lojas e uma tiragem inicial de 1.000 discos começou a ter que ser repetida, e nós chegamos a 10 mil discos prensados naquela época. O que é um número que, se comparado à vendagem de artistas super famosos, de gravadoras e tal, é um número pequeno, mas em se tratando de música independente e de um estilo muito específico, que tem um nicho de mercado, né? Foi assim um resultado extraordinário. É isso. E extraordinário também, claro, o repertório. E eu preciso perguntar, cara, uma coisa que sempre me instigou, né? Smog Alado, cara, de onde vem a inspiração para isso? E eu quero te perguntar também. Eu soube, né? Você me corrige, que o título dela em trabalho era PL1. O que significa PL1? De onde veio a inspiração para essa música? E para esse título também. Eu fiz 2 músicas com o objetivo de colocar assim com versões instrumentais para apresentações que nós fazíamos. Uma delas era o PL1 e a outra era o PL2. Eu devo mesmo falar o que significa? Pode.
pode. Mesmo se for obsceno, a gente pode. Não tem nada de obsceno. Não, PL é porra louca. Tá? Porra louca 1 e porra louca 2. Tá Sim. ótimo. Aí teve um dia que, num determinado final de semana, havia ensaio, um sábado lá, e eu tinha ido com uns amigos à praia. E acabou que a saída da praia atrasou muito, nem me lembro o que aconteceu, mas eu não consegui sair, eu estava de carona, não consegui sair da praia na hora que eu imaginava que fosse possível tomar um banho antes de ir para o ensaio. Então, eu cheguei no ensaio cheio de areia, mas estava todo mundo me esperando, fizemos um ensaio, e naquele dia eu resolvi fazer uma letra para o que antes era uma música instrumental, e o meu objetivo inicial foi justamente fazer jus ao título da música, PL1, e fazer uma letra completamente doida. E aí, quando eu comecei a escrever a letra, eu vi que a letra era doida, mas ela fazia sentido, todo sentido, né? E a história dessa música, dessa letra, é justamente uma poluição assim, imensa, gigantesca, fumaças, rios poluídos, mar poluído, os seres vivos com dificuldade de respirar, e é uma poluição que chegou a um grau tão elevado, uma intensidade tão grande, que ela adquiriu vida e se transformou num monstro, numa serpente alada, que é justamente o smog alado. É um monstro criado pela poluição. E a Maga, o caldeirão da Maga que criou esse monstro, é justamente a indústria, né? A proliferação da indústria e a falta de, à época, a falta de tecnologia que contivesse, reduzisse a emissão de poluentes, essas coisas todas. Então, essa é a história da música. Eu basicamente ia perguntar agora também, né? Antes da próxima pergunta que a Esther vai fazer, né? Que ela vai falar um pouco também sobre o disco, né? Sobre o legado e etc. do álbum. E eu queria te perguntar, porque uma coisa muito me intriga, né? Vocês tiveram um sucesso, né? Porque o disco teve essa repercussão, teve esse barulho, principalmente na natureza que ele tem naquele período. E vocês, a Jane logo depois saiu da banda, né? Para carreira solo, eu acho, né? Aí depois você fala isso até na pergunta. E a Miriam Periatti fez alguns shows também com vocês. E eu queria entender, e é algo que eu sempre lamentei assim, por que o Bacamarte não continuou nesse período? Porque logo depois vocês poderiam ter continuado com outro disco, algo do tipo. Vamos lá, tem vários itens na pergunta. A primeira coisa é a seguinte: a Jane, ela, na época, ela optou por seguir uma carreira solo, e essa decisão da Jane fez com que não houvesse mais a disponibilidade para os shows, né? Então, ela foi para São Paulo e seguiu a carreira, fez muito sucesso, e ela deixou como sua sucessora a Miriam Perak, que era uma excelente cantora também, e a Miriam participou de vários shows que nós fizemos, e até um instante em que praticamente a única rádio que tocava músicas do Bacamarte e de outros músicos e grupos independentes deixou de existir nos moldes em que nós a conhecemos. A Fluminense FM deixou de ser uma rádio maldita, né? E, com isso, o Bacamarte, vários outros grupos que tiveram seu trabalho conhecido por meio da Rádio Fluminense, deixaram de ter espaço para divulgar suas músicas. E houve uma coincidência também que diversos teatros que abriam as portas para músicos independentes, e isso tinha a ver com a Rádio Fluminense, porque a Rádio Fluminense
ela abria portas, na medida que ela fazia uma propaganda grande dos shows e levava sempre públicos grandes. No nosso caso, a gente sempre estourou bilheteria, sobrava gente do lado de fora, então muitos grupos deixaram de ter o espaço. Alguns grupos que foram lançados na Rádio Fluminense foram contratados por grandes gravadoras. Esses grupos e artistas não sofreram a solução de continuidade com o final da Rádio Fluminense, seguiram suas carreiras, mas grupos que continuavam independentes, como o Bacamarte, perderam completamente o espaço de atuação e de divulgação do seu trabalho. Então, nesse momento, eu mais uma vez percebi que era hora de me afastar estrategicamente desse trabalho, até o instante em que surgisse um clima novamente favorável. Eu sempre tive uma preocupação, ao longo de toda a minha vida, de não permitir que a música, que é a minha maior fonte de alegria, se transformasse na minha maior fonte de tristeza. Para que isso fosse possível, eu teria que decidir por jamais fazer qualquer coisa que não correspondesse exatamente ao que eu queria fazer, ao que me traria alegria e ao que fosse honesto, que fosse a minha música, e não o que outras pessoas falassem que deveria ser, tratando desse ou daquele tema, com uma duração máxima de 2, 3 minutos. Nunca gostei disso. Então eu falei, não, agora é hora de dar uma paradinha. Eu continuei, obviamente, também tocando, compondo, mas não com a pretensão de fazer shows, porque chega uma hora que não vale a pena. E nesse período assim, de retiro, de recolhimento, em determinado momento eu comecei a ter notícias do exterior, porque na época em que o disco do Bacamarte foi lançado, e aí ao longo de uns 2 anos, assim, era eu mesmo que levava os discos, que encartava o disco, fechava, botava numa cachola de papelão e levava para as lojas, né, quando eles pediram, encomendavam o disco. E esse trabalho foi um trabalho muito intenso, por conta justamente do sucesso, da vendagem que houve. Mas eu me lembro que, às vezes, quando eu entregava os discos numa loja, eu perguntava, peraí, eu trouxe, no final da semana passada, eu trouxe 100 cópias, como é que você está me pedindo mais 50? Você vendeu tudo isso? E aí os lojistas explicavam, isso aconteceu em várias lojas aqui no Rio, principalmente na Subsom Discos, que era uma loja que tinha na Tijuca, o Maurílio, que era um ponto de encontro de um monte de gente boa, de músicos, de fãs, também lá em Copacabana, na Billboard. Eram pessoas, porque as pessoas na época não havia streaming, não havia internet, não havia MP3, nada disso. A única forma que quem curtia rock, progressivo ou não, enfim, tinha de acessar discos importados, que não eram lançados no Brasil, ou que, se eram lançados, vinham naqueles discos todos empenados, né, sobre os quais eu falei, era comprar discos importados. Mas não havia lojas suficientes que vendessem discos importados, e eram caríssimos, né? Então tinha lá, de novo, a Modern Sound e a Billboard na Barata Ribeiro, em Copacabana. Então, essas pessoas, elas tinham correspondentes no exterior. Elas tinham um amigo na Inglaterra, um amigo no Japão, um amigo na Alemanha. Então, eles mandavam para esses conhecidos fora do Brasil discos brasileiros e, em troca, recebiam discos desses países. Era um intercâmbio absolutamente informal. E foi por esse mecanismo que alguns lojistas comentaram comigo, é um cliente meu, fulano de tal, ele tem um conhecido, ele manda 50 discos do Bacamarte e recebe 50 discos de lá. Então, foi dessa forma absolutamente, enfim, precária e inusitada, né, que o disco do Bacamarte foi conhecido no exterior. E principalmente no Japão
na Alemanha e na Inglaterra. E aí, a determinado momento, eu comecei a ter acesso, a receber cópias xerox de reportagens, de críticas feitas lá fora. Eu recebi um catálogo japonês de uma empresa chamada, uma distribuidora de discos muito grande, chamada Mark Moon. Depois do fim foi incluído no catálogo da Mark Moon. Então, eu falei, o que é isso? Né? Eu tomei um susto, porque, para mim, o caminho do disco já tinha acontecido, já estava encerrado. E aí eu vi que não, eu vi que o disco estava vivo, fora do Brasil. Né? Então, a partir dessa situação, houve algumas reedições do disco, aí já em CD. A primeira foi feita pela Rarit, que era um selo novo de um senhor chamado Júlio Rothberg, que era um cara que adorava rock progressivo, um advogado, mas que adorava rock progressivo, tinha uma coleção de discos. Ele lançou isso em 1995, salvo engano. Depois, alguns anos depois, muitos anos depois, esse negócio que eu pensei que fosse trote, eu estava voltando do supermercado, com aqueles itens todos, pão, queijo, leite. Aí o meu celular tocou e era uma pessoa da Som Livre, que eu não conhecia, eu pensei que fosse trote, mas não era. Era o Emílio Manhago, diretor comercial da Som Livre, perguntando se eu podia fazer uma reunião com ele, se eu tinha disponibilidade de tempo. Eu já levei tanta pancada, vamos ver qual é. Até porque eu estava em paz, né? Eu não tinha nenhuma expectativa naquele momento. E aí o Emílio começou a falar de shows do Bacamarte, que ele viu. Ele foi a um monte de shows da gente, ele era um fã do Bacamarte, né? Legal. E aí perguntou se eu teria interesse em lançar o Bacamarte pela Som Livre e tal. E aí nós lançamos, foi uma nova edição também em CD, foi uma surpresa muito agradável, e a Som Livre também providenciou o lançamento desse disco no Japão, porque o mercado do Japão é muito grande. Depois eu recebi o disco japonês, com todas as letras vertidas para japonês no encarte. E foi isso. E de modo que foi mais ou menos assim o caminho do Bacamarte. Outro instante que também me causou uma grata surpresa foi por volta de 2017, quando começou a ser realizado o festival Carioca Prog Festival, né? Uhum. E aí fui ver, eu estava num momento difícil da minha vida, fui lá ver, me divertir. E aí, ao chegar no teatro, um monte de pessoas vieram falar comigo, pedindo para tirar foto e tal. Eu falei, pô, o que é isso? Tal. E achei bacana, muita gente nova, enfim. E aí o Bacamarte voltou a tocar fizemos vários shows em São Paulo, participamos de 2 viradas culturais, fizemos um show muito legal no Teatro Municipal de São Paulo, em Sescs, lá de São Paulo também, e sempre com casa lotada, e eram momentos especiais. E agora, quando eu fui contratado pela Rocinante, pelo Márcio Rocha, também foi uma surpresa super agradável, e mais ainda pelo fato de que o produto final seria um LP, né? A indústria fonográfica, quando apresentou o CD, né, digamos, decretou a morte do LP. Isso era algo assim certo por todos. E aí, dessa forma, criou-se uma demanda que seria um som mais puro, sem ruídos, sem pipocas, de modo que as pessoas trataram de, em sua grande maioria, trataram de substituir os LPs que tinham pelos correspondentes CDs, que teriam um som teoricamente mais puro, enfim. E depois, com o passar do tempo, esse fenômeno foi revertido, né? Graças a Deus, meus discos, meus LPs não foram jogados no lixo, estão todos aqui. E eu conheço algumas pessoas que também resistiram ao CD, embora tenham comprado CDs, porque em determinado momento só tinha a opção do CD, né?
E é isso. Acho que eu já entrei no hiperlink aqui, a conexão caiu, já não sei onde estou. Vocês me tragam de volta, porque eu acho que eu fui longe. Nada, que isso? E aproveitando, falando sobre essas gratas surpresas, né, de reconhecimento da banda, esse disco, Depois do Fim, ele foi considerado pela comunidade do Prog Archives como um dos discos de rock progressivo, um dos melhores discos de rock progressivo do mundo, da história, né? E eu queria saber como foi para você receber esse reconhecimento, essa notícia, porque ele está ali batendo com outros clássicos de rock inglês. Não é nem apenas o Prog Archives, não. São vários. E há cerca de umas 3 semanas atrás, mais ou menos, eu tive também a notícia de que um site, deixa eu ver, eu estou catando aqui no celular, tomara que eu consiga ler. Um site fez uma publicação, assim, as melhores canções do rock progressivo desde o ano de 1969. Fizeram uma pesquisa lá, enfim, e elegeram a melhor canção de rock progressivo por ano. Então, eles elegeram uma única canção a partir do ano de 1969. E, para minha surpresa, a música Último Entardecer, do disco Depois do Fim, foi eleita como a melhor canção de rock progressivo do ano de 1983, que foi justamente o ano do lançamento. Deixa eu só achar aqui. Cada banda... Loudwire. Foi da Loudwire. Exatamente. Aí tem lá o Gênesis, tem o Yes, tem o Jethro Tull, essa turma toda, e o Bacamarte está lá. Foi o único grupo brasileiro que venceu essa competição em algum ano, né? Então, eu fiquei muito feliz também. É isso. É uma surpresa, não é uma surpresa. Veja bem, eu não quero ser indelicado ou mal compreendido. Eu sempre acreditei na qualidade do meu trabalho. E eu sou muito chato no que diz respeito a tornar público algum trabalho meu. Eu já rasguei muitas coisas que eu achei que não tinham qualidade. Então, as músicas que eu torno públicas, que eu gravo, que eu toco em show, são músicas que eu acredito tenham uma qualidade legal e das quais eu não tenha vergonha, né? Pelo contrário, tenha orgulho e alegria de ter, em algum momento, composto. Então, que o meu trabalho tinha qualidade, que a música do Bacamarte tinha qualidade, disso eu nunca tive dúvida. O que eu acho mais extraordinário é que um disco completamente independente, que não teve o apoio de marketing, de mídia, de distribuição, que todos os grandes grupos de rock, dos quais eu sou fã, obviamente, tiveram, que a gente conseguisse, com todas essas restrições logísticas, materiais, que a gente conseguisse um espaço nesse meio que foi ocupado por tantos músicos talentosos e músicos que tiveram a felicidade de serem conhecidos, de excursionarem por todos os países tocando, né? Então, essa é uma grande surpresa, uma grande alegria. Eu soube disso numa recente viagem, eu estava fora, aí eu olhei assim e falei, caramba, comecei a percorrer a lista, falei, pô, que legal, porque alguns dos discos que foram, algumas das canções que constam dessa lista, né, uma apenas por ano, por cada ano, foram músicas que eu ouvi, né? Então, é muito legal sentir que, de alguma forma, o trabalho foi incorporado à história desse estilo musical e que é conhecido no mundo todo. Não por meu trabalho, o meu esforço, não, mas porque tantas pessoas participaram
até involuntariamente, as pessoas que mandaram discos do Bacamarte para fora e que receberam discos de artistas estrangeiros, tudo isso foi absolutamente fundamental para que nós chegássemos a ser conhecidos mundialmente, né, e ter um trabalho assim, conceituado e elogiado. Né? E nesses momentos, mais uma vez, eu percebo que a minha decisão de ficar no Brasil e de continuar com o projeto Bacamarte foi absolutamente correta, foi acertada, e é isso. Exatamente. Essa importância de se manter fiel a si mesmo dá esses resultados, né? Sim. Depois veio um outro disco, que foram músicas que eu já tinha composto, que viria a ser o segundo disco do Bacamarte, mas que, por conta do fim da Rádio Fluminense, do fechamento dos teatros, então eu segurei também a fita, e depois eu lancei, num momento em que não havia possibilidade, várias questões pessoais de músicos do Bacamarte, estava um período meio conturbado, assim, tipo aquela nuvem do Uruca, dos Flintstones. Lembra do Uruca? Vocês conhecem o Uruca? O Uruca era um personagem do desenho animado dos Flintstones, que ele andava assim, sempre tinha uma nuvem preta exatamente em cima da cabeça dele, só chovia nele. É. Então, aí nessa ocasião eu gravei o disco Sete Cidades, e é um disco, praticamente um disco solo. Eu toquei todos os instrumentos, à exceção de teclados em algumas músicas em que tocou um grande amigo, o Roberto Molinari, que ainda hoje toca com a gente. Enfim, e depois, em algum momento, eu resolvi retornar ao mundo das poesias, né? Como tinha feito no início lá com a poesia O Davi Negreiro, do Castro Alves, só que o Davi Negreiro era rock progressivo. Eram 6 partes que a música tinha, cada parte correspondia a um capítulo da poesia, que é enorme. Né? E aí eu resolvi, a princípio, de uma forma muito tímida, com uma experiência, musicar poemas do Fernando Pessoa, e eu fiquei muito feliz com a experiência, são poemas belíssimos, e em determinado momento eu vou até o final. Então eu musiquei os 12 poemas do caderno Mar Português, do Fernando Pessoa. Foram anos de trabalho, só que não tem nada a ver com rock progressivo, porque era o que eu queria fazer na época. Esse tipo de liberdade era algo com o que eu sonhava muitos anos atrás. Eu queria a minha liberdade para fazer o que eu quisesse. E nesse momento, a minha vontade foi de musicar os 12 poemas de Mar Português, e que eu gravei e lancei no ano passado, que são músicas para voz, piano e orquestra. Então foi legal, foi muito legal. Sim, É isso. Diz que tocou todos os instrumentos, né? Como é que foi esse No processo? Sete Cidades, no Sete Cidades, nessa época eu tinha um pequeno estúdio em casa, e aí eu gravei tudo. Escrevi os arranjos, obviamente, né? Então, comecei gravando a bateria, depois gravei o baixo, depois gravei o piano, gravei flauta, violão, guitarra, percussão e voz. Mas aí grava uma coisa de cada vez, completamente diferente da gravação do Depois do Fim, em que foi ao vivo, todos tocaram juntos, né? E a exceção de flauta e de voz, porque são instrumentos, a flauta vaza muito, né? Em outros canais, então poderia dificultar a mixagem, e a voz, que para não ser contaminada por sons mais altos, de bateria, de prato, de piano, também foi gravada separadamente. Mas no caso do Sete Cidades, não. Dentro do meu estúdio, só eu podia tocar um instrumento de cada vez, e aí no meio da gravação, o Roberto Molinari esteve no Rio de Janeiro e eu o convidei para participar tocando teclado em várias músicas. Né? E no caso do Mar Português, não. No caso do Mar Português, uma vez escritas as músicas, originalmente em arranjos para voz e piano, eu escrevi as partituras para a orquestra sinfônica, e aí foi um longo trabalho para fazer a gravação toda, mas a mesma coisa, até terminar e lançar no ano passado. Esses 3 discos também estão disponíveis nas plataformas de streaming, né? E é isso.
Eu queria te perguntar agora, rapidinho. Você falou dessa atuação, né? Eu não diria nem projeto, né? A sua dedicação de você musicar todos esses trabalhos e etc, né? Tem algum outro poeta, algum outro autor que você pretenda musicar, que você fala, putz, esse aqui eu acho que daria um trabalho legal também? Olha, tem muitos. O problema é que eu tenho ideias assim, as ideias surgem de forma aleatória ou inesperada, sei lá se é aleatória. Eu espero algum dia voltar a trabalhar musicando poemas de, de grandes poetas, né? Não tem como comparar uma letra que eu tenha feito depois do fim ou por Sete Cidades. Não estou falando mal do meu trabalho, não. Quando você vê a obra de um Fernando Pessoa, vê a obra de um Castro Alves, você vê que realmente é algo muito profundo. O Fernando Pessoa é um poeta cuja obra, quando você lê uma poesia do Fernando Pessoa, você pode ler como alguém que gosta de poesia. Leu, ok, é bonito. Na hora que você começa a mergulhar na poesia, você percebe que tem muitas coisas que estão em camadas, ela tem várias camadas de ideias e de emoções, e é tudo muito profundo, é tudo muito rico. Então, é um trabalho muito longo. Eu fiquei alguns anos compondo as músicas, na verdade, estudando cada poesia, uma de cada vez, tentando descobrir qual a melodia que estava escondida dentro de cada poesia. E somente no momento que eu sentia que tinha descoberto aquela luz, aquele mistério dentro de cada poesia, é que eu partia para a composição. Então, eu ficava lendo uma mesma poesia durante 1, 2 semanas, 3 semanas, de manhã, de noite, de madrugada, à busca exatamente da nota, do brilho, que seria o meu ponto de partida para aquela música. É uma experiência muito grande, muito profunda, e eu espero um dia poder voltar. Mas, nesse momento, há outros projetos já em andamento, né? E nós fizemos um show, o último show que o Bacamarte fez foi um pouquinho antes da pandemia, foi uma comemoração de 45 anos de grupo, lá no Teatro Municipal de Niterói. Foi uma das edições do Carioca Prog Festival, né? Nós fizemos em outubro de Sim. 2019. Esse show foi gravado e ele vai ser lançado em áudio e vídeo, né? Então, eu tô fazendo a edição das músicas, com muita calma. Isso entrou o mar português no meio, entrou a pandemia, tudo. Tem uma série de peças para piano, que são peças que eu compus para serem executadas após cada canção do mar português. E tem um projeto no qual eu estou no início agora, e aí nós estamos falando também de poesia e de algo muito especial, que é escrever uma missa para coro, órgão e orquestra. Eu estou trabalhando nisso também. Que maravilha. Então, é isso. Dependendo do dia, eu pego uma dessas coisas. Tem 3 Mários, né? É mais ou menos assim. Mas eu acho que, para mim, funciona desse jeito, entendeu? Porque dependendo do dia, dependendo do teu astral, da tua cabeça, um desses trabalhos é mais adequado. Não existe uma regra, assim, um calendário, nada disso. Então, em breve, eu espero apresentar essas coisas, né? Essas peças para piano, são 12, instrumental, piano. E a missa vai ser um negócio muito legal também, já está sendo assim, emocionante. E é uma grande poesia. E quando tiver aí ao mundo, por favor, o espaço aqui estará aberto para você divulgar. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho de vocês. E se eu tiver falado demais,
Não, não, para com isso. De novo, pô. Deixa eu ver. Inclusive, falando sobre essas apresentações, essas reuniões recentes, né, antes da pandemia, mas essas novidades que você está trazendo para a gente, eu gostaria de perguntar, né? Você falou que o Bacamarte se reuniu ali na Virada Cultural, em São Paulo. Queria saber Também. como é essa experiência, né? Como é que foi se reunir. E, inclusive, tem um público jovem que vem acompanhando também. Como é isso para você? Sim. É muito engraçado, é muito interessante, porque quando os shows acabam, né, muitas pessoas vêm falar com a gente, e, às vezes com um disco na mão, pessoas que tinham o LP ainda lá de 1983 e pediam autógrafos e para tirar fotografias. Em muitas ocasiões, nós fomos apresentados, né, e abordados por 3 gerações. Era o fã original, lá da década de 80, 70, 80, era o filho desse fã original e o neto, 3 gerações. Então é legal você ver que o teu trabalho ele durou no tempo e é conhecido por pessoas muito mais novas. Então não foi algo que ficou contido naquele momento, na época daquele estilo específico, né? Que o rock progressivo teve um determinado período em que foi muito divulgado, mas não, a coisa continuou. E a gente vê que, na verdade, o que interessa é a qualidade, não é o estilo. O mais importante na música é a qualidade. E a qualidade só existe quando a alma do compositor, quando a alma do artista e do intérprete, elas se manifestam de forma verdadeira. Essa é a diferença entre uma obra de arte e um produto industrial. Então, a arte de verdade, a arte de qualidade, ela resiste ao tempo, e isso é muito legal. Então, é sempre uma satisfação ver os teatros lotados e ver as pessoas felizes, né? Geralmente, quando a gente está no palco, nós não conseguimos enxergar a plateia por conta das luzes, dos refletores, né? Então a plateia fica toda escurecida, mas eventualmente, entre uma música e outra, as luzes sobre o auditório são acesas. Aí a gente vê as pessoas sorrindo, felizes, é muito legal. Então é uma grande festa, porque ali está todo mundo movido pela música e também por questões afetivas, né? Porque a música, um perfume, uma paisagem, elas trazem muito mais do que uma memória visual, ou olfativa ou auditiva. Elas trazem uma outra época da nossa vida, trazem boas lembranças. Então, é a vida que se renova e desafia o tempo. Exatamente. E falando sobre isso, e com esse relançamento, né, pela selo, do assinante, você tem perspectiva, não tem vontade de fazer uma nova reunião para, enfim, divulgar esse relançamento? Tem bastante bandas, o Moto Perpétuo mesmo, ele recentemente também foi relançado o disco deles, fizeram um evento para poder divulgar. Vocês têm alguma perspectiva de fazer uma nova reunião para os fãs de plantão aqui? Olha, é possível. Eu também. Ainda não há nada assim agendado, mas é possível, sem dúvida. Seria bem legal. Seria maravilhoso. Mas por enquanto vamos curtir o disco que está saindo. Eu não recebi o meu ainda, espero receber. Vou ouvir as músicas todas. Não, já vai estar ótimo isso. Porque você tinha falado dessa questão, né, da própria reunião e etc. Mas às vezes também é muito. Eu acho que reunião é sempre na hora certa, né? Porque Sim, vocês já tinham voltado naquele show de 2012, né? Que foi uma iniciativa, eu acho que até de um fã, algo do tipo, né? sim, exato. E E
E demorou um tempinho para volta mesmo, né? Para uma série de shows mais planejados. Sim, que acabou acontecendo em sequência, 2014, 2015, 2016. Tocamos também lá no festival. Nós já tínhamos sido procurados algumas vezes, mas nunca as condições eram adequadas. Enfim, questões contratuais, de segurança. Então, tocamos num festival fantástico chamado Psicodália, lá no Sul. Psicodália, vocês já foram? Algum de vocês já foi lá? Não? Eu nunca fui. Olha, é mais ou menos no estilo de Woodstock. É um local, tipo uma fazenda, um local ao ar livre e fica cheio. As pessoas vão do Brasil todo para lá e ficam durante vários dias. E nós fomos para tocar no último dia. Fantástico, fantástico. Então, essas coisas são legais porque pessoas que não conheciam e pessoas que conheciam têm a oportunidade de rever ou de conhecer, e para nós é uma aventura, é muito legal, é muito bacana. Então, eu acredito que eventualmente possa surgir, sim, alguma possibilidade da gente tocar. Em termos logísticos, não é muito simples, porque cada músico mora em um local do Brasil, então tem aquela fase de conciliação de agendas e de ensaios. Eu sou neurótico por ensaios, então é um negócio, é um negócio intensivo e só quando chegamos a um nível adequado. Vocês vão falar, pô, você já conhece essas músicas? Conhecemos, sim. Por isso mesmo é que tem que ensaiar muito, porque tem coisas cabeludas ali. É um trabalho individual, primeiramente um trabalho individual de reestudo das partituras todas, que são pesadas, e depois de juntar tudo, né? Exatamente. É isso. O outro. Exato, é complicado. É complicado. Porque uma coisa é você tocar sozinho. Você é o dono de tudo, do tempo, da dinâmica. Outra coisa é você tocar com várias pessoas. Então, por isso que os nossos shows comentam, o som do show é o som do disco. Tem que ser. Ou seja, não é mais ou menos o lado oposto de uma apresentação de jazz, né, em que você ouve o tema, mas a principal atração é justamente o desenvolvimento dos improvisos. Então, no nosso caso, como é uma mistura de rock com música clássica, a gente tem uma estrutura muito definida e as notas são aquelas. Assim, tem espaço para improviso? Tem, mas é pequeno. Aí o improviso ele vai mais pela emoção do momento, por alguma coisa que acontece no momento, do que propriamente como centro principal da apresentação. E você falou de emoção, e para encerrar a nossa entrevista, eu quero fazer uma última pergunta relacionada à emoção também. Se você pudesse definir o Bacamarte e o seu trabalho no Bacamarte em uma palavra ou frase, qual seria? Eu adoro esses silêncios. Todas as vezes quando eu pergunto para os músicos ficam pensando. O Bacamarte, para mim, é a expressão da minha alma. É isso. Assim, muito bonito. Eu queria agradecer a tua participação. Muito obrigado, Mário. Eu que agradeço. Vocês foram ótimos. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pela paciência de me ouvir durante tanto tempo. Isso. A gente poderia até muito mais. Vamos futuramente, por favor, vem aqui falar dos seus novos lançamentos, da missa, da peça que você está fazendo, também do DVD, do disco ao vivo. Eu sou fã de show ao vivo, então eu tô com uma urticária para que esse show saia o quanto antes, porque tem que sair. Estamos na torcida. Fiquem com Deus, muita saúde, paz.
Exatamente. E obrigado. Melhor pra você, viu? Obrigado, Tamo junto. gente. Muito obrigado, Esther. Muito obrigado, minha amiga Esther. Tamo junto. Tchau, Vamos Esther. voltar para mais vídeos.